Olá, pessoas amadas por mim, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo pra vocês do Mentes, onde eu tô sempre trazendo, gente, casos reais, histórias e todas essas coisas. Então, se por acaso você caiu aqui, por acaso, eu te peço, assistir esse vídeo até o final. Daí, se você gostar, você se inscreve, dá um like, comenta muito. E o mais importante, mostra para um amigo seu, traga mais um, me ajude nessa campanha de traga mais um para esse canal. A palavra de hoje é moda, então comenta bastante essa palavra aqui que eu vou te responder dando meu coração. Segue aí nas outras redes, se você tiver a fim de me acompanhar por lá também, né? É isso, aviso, entrega e recado dado, vamos pro caso. No vídeo do Mentes Insanas. Anthony Morley nasceu no ano de 1972 na Inglaterra. Ele teve uma infância relativamente normal, não houve graves influências em sua vida que moldaram a maneira como ele cresceu. Durante toda a sua adolescência até o início da sua vida adulta, o Anthony atraiu muita atenção dos seus colegas, que o achavam bonito e encantador. Então a beleza dele se destacava e ele resolveu, né, gente, usar isso ao seu favor. Então ele começou a modelar, virou modelo. Só que aí no começo ele pegou uns trabalhos bem pequenos, né? Até ele ser notado por agentes maiores e aí ele começou a aparecer, né, em grandes revistas. Como todo mundo no começo de carreira, né, gente? Sempre começa lá de baixo e aí ele foi evoluindo. Como ele era considerado um cara boa pinta e bonitão, não demorou muito, né, pra isso acontecer. Durante esse meio tempo ele acabou descobrindo a sua sexualidade, então ele deduziu que ele gostava realmente era de homens, mas ele também queria saber se gostava de mulher. Então, a princípio, ele se identificou como um homem gay. O que é curioso nessa questão do Anthony é que ele se referia a si próprio como um homem gay. Porém, quando alguém chegava para conversar com ele sobre isso ou falar desse assunto, ele negava que era gay. Então, assim, ele ficava oscilando. Além do mais, ele não se referia a si nem mesmo como bissexual ou qualquer outra orientação sexual que possa existir. Ele só dizia que ele era gay ou hétero. Então tinha momentos que ele era hétero e tinha momentos que ele era gay. Fora de questão qualquer outro tipo de orientação. Enquanto, né, ele se empenhava na sua carreira de modelo, ela decolava, ele começou a também procurar outras portas, outros meios, ele queria experimentar coisas novas. E aí ele começou a se inscrever em vários programas de TV que eram voltados para beleza, sabe? Que procuravam pessoas atraentes, e como esse era a sua ferramenta principal de trabalho, ele não perdeu tempo. Mas no fundo, o real sonho do Anthony era ser um dançarino. Ele queria se tornar um dançarino, sonhava com isso desde criança, mas ele não dava nenhum passo ativo para ver esse sonho realizado. Então ele nunca procurou trabalho em algum lugar de dança, nunca se inscreveu em nenhuma aula de dança. E aí depois que ele foi abraçado, né, pela indústria da moda e do entretenimento, aí que ele deixou esse sonho mesmo de segundo plano e seguiu a vida. Ele preferia se apegar em algo, né, que era mais certeza do que se arriscar com um sonho que talvez poderia não dar certo. Então ele resolveu mesmo ficar nesse mundo aí da moda. Quando o Anthony tinha 21 anos de idade, no ano de 1993, ele entrou no primeiro concurso chamado Mr. Gay UK. Este era um concurso de beleza anual para homens gays realizados no Reino Unido, com eliminatórias regionais em todo o país. Então pensem nisso como um concurso de beleza misturado com um show de talentos. O primeiro passo para você participar desse concurso era você competir na sua cidade, porque tinha os minis concursos, né, em cada cidade, e aí eles competiam na cidade deles, e aí o vencedor desse concurso era selecionado para participar desse outro concurso, que era o maior, né, que todo mundo almejava. Então todos os vencedores de todas as cidades se encontrariam em Londres e participariam dessa competição, né, num clube gay que tinha em Londres. Também rolava ali um prêmio, né, gente, o ganhador ganharia 1000 libras, e uma viagem para Gran Canária. Então o Anthony passou por todas as etapas, ele venceu o concurso na cidade dele, e aí ele foi para Londres, onde ele ia competir com mais 13 homens. O Anthony acabou ganhando esse concurso e se tornando o primeiro Mr. Gay. Quando eu falo Mr., gente, eu quero dizer tipo Miss,
tem um Miss Universo, então era tipo Miss Gay, porque nas matérias que eu li, como tava em inglês, eles colocam MR a sigla, e aí eu acostumei a falar Mister, então vai desculpando. Ele se tornou o primeiro, né, ganhador do Reino Unido. Essa conquista abriu pro Anthony várias portas pela Europa, ele participou de vários eventos, ele tava sempre nas paradas do orgulho, então assim, ele participava de bastante coisa. Era só ele aparecer com o rosto dele, que, enfim, o bolso dele já enchia de dinheiro só pela presença dele. Então, conseguiu mais trabalhos como modelo, várias participações em programas de TV. Ele queria aproveitar ao máximo dessas oportunidades. Então, ele se mudou para Yorkshire, em Londres, e se tornou um modelo artista, dessa vez por tempo integral. Então, no ano de 1996, um game show britânico chamado O Presente de Deus chegou às telas da TV, sendo exibido às 3 horas da manhã de quinta a sábado. Embora fosse exibido em um horário bem avançado, ele se tornou extremamente popular, apesar de ele ter sido cancelado depois de 2 anos no ar. E esse programa, né, esse game show, na verdade, era baseado na mais pura vaidade. Ele funcionava da seguinte forma: participavam homens dele, e esses homens eram, sabe, que achavam que tinham tudo. Então eles tinham dinheiro, tinham beleza, tinham assim... Eles achavam que eles eram demais, e aí eles competiam entre si pra ver quem era o melhorzão ali de todos. Então, né, o vencedor desse game, ele ganhava um prêmio lá em dinheiro, que eu não sei ao certo quanto era, e ele tinha direito de escolher alguém da plateia, como eu vou dizer, tinha a plateia que assistia, e tinha a plateia, né, selecionada ali, que podiam escolher alguém pra sair se eles vencessem o programa. Então aquelas pessoas estavam ali para serem escolhidos pelo vencedor. Então ele tinha direito ao encontro com quem ele gostasse ali. Então era sim um programa bem pastelão, gente, bem bobeira mesmo, era mais para ser engraçado. E não era um programa que tinha temporada, o ganhador ganhou a primeira temporada, não, era por episódio. Cada episódio era uma quantidade de homens diferente, no final do episódio alguém ganhava e levava os seus prêmios. O Anthony acabou se inscrevendo e participou desse game, e aí no episódio que ele foi, ele tinha que competir contra 5 homens, e aí no The Outro ele acabou ganhando e foi coroado como presente de Deus pelo público. Então ele tinha o direito de escolher sua paquera, e escolheu um homem de 21 anos chamado Damien Oldfield. Então eles saíram, né, tiveram um encontro, mas, né, pelo que se sabe, isso não durou muito, foi uma coisa assim de momento, e aí cada um acabou seguindo a sua vida. Uma coisa curiosa é que nesse mesmo ano, no final do ano, o Damien acabou participando desse programa outra vez, só que dessa vez como competidor, e aí ele também acabou ganhando o episódio que ele participou e escolhendo alguém pra sair. E aí você já sabe, né? Ele também ganhou o título de presente de Deus e tal. E esse caso, ele é cheio de coincidências. Essa que eu acabei de contar é uma delas. Então, como nada no mundo dos holofotes dura tanto, essa fama, né, repentina do Anthony foi passando junto com os anos. E aí ele já não era mais uma estrela assim tão comentada, ele foi caindo assim na infâmia mesmo. Como resultado disso, ele não tinha tantas oportunidades, o dinheiro foi diminuindo. E aí ele resolveu, né, se mudar, porque nessa época ele morava em Londres, e morar, gente, em Londres, na capital, é muito caro, e ele não estava tendo mais condições de se manter. Então ele voltou para Leeds, que era a sua cidade natal. E aí que vem outra coincidência desse caso. O Damien, né, que era aquele garoto que eu acabei de falar pra vocês, que teve um encontro com o Anthony, ele também voltou a morar em Leeds, e ele era da mesma cidade que o Anthony. O Damien trabalhava para uma revista de estilo de vida gay chamada Brent, e ele era gerente de publicidade. A revista também era dona de uma boate em Leeds que fazia a noite do Mr. Gay UK. Voltando pro Anthony, a carreira dele deu um passo para trás, e aí ele resolveu se tornar um cozinheiro. Ele começou, gente, com pequenos passos, ajudando na cozinha, mas depois acabou se tornando um chefe especializado em frutos do mar. Tanto o Damien quanto o Anthony, eles frequentavam boates e eventos gays que tinham na cidade deles, né? Então, assim, pra eles se encontrarem não era tão difícil assim. E foi o que aconteceu, eles acabaram se encontrando numa boate dessas. Não só isso, como também se reaproximaram e acabaram iniciando uma relação. Mas durou muito pouco, eles se separaram muito rápido por conta do Anthony e a confusão da sua sexualidade. O Anthony não sabia o que queria, não sabia o que ele era. Uma hora ele queria ficar com mulher, daqui a pouco disse que não gostava, queria ficar com homem. Então isso atrapalhou muito eles dois ficarem juntos e não deu certo. Os amigos do Anthony afirmaram que ele disse que gostava de mulheres,
e que participou, né, do Mr. Gay só por causa do prêmio. Mas ele também não gostava que ninguém falasse que ele era hétero, porque ele dizia que era gay depois. Sim, é muito confuso de entender. Então foram passando os anos e aí o Anthony já estava com 30 anos de idade e ele se tornou um homem muito frustrado porque ele viu as oportunidades na sua vida passando e ele queria tudo aquilo de volta, que foi legal. Agora ele era um chefe, né, um cozinheiro, trabalhava num restaurante, mas não era isso que ele queria, né? Na verdade, ele queria ser um dançarino e sentia também falta, né, da sua vida na passarela, na TV, coisas essas que não voltaram para a vida dele. E as pessoas relatam, tanto amigos como ex-namorados, que quando ele bebia, ele se tornava outra pessoa muito agressiva, ele se transformava. No dia 23 de abril de 2008, o Anthony e o Damien se encontram de novo. E aí eles já pegaram o número um do outro, começaram a trocar mensagens. E aí aos poucos foram, né, reacendendo aquela velha paixão, aquele velho caso deles. Então o Anthony convidou o Damien para ir pro seu apartamento jantar, né, e tomar alguns drinks. E aí eles já estavam envolvidos assim amorosamente, sabe, gente? Um já estava querendo, o outro também. Só que aí o Anthony impôs uma condição curiosa pro Damien, que era para ele ir devagar. Como assim? O Anthony ainda continuava um homem extremamente confuso com a sua sexualidade, apesar dos anos passados. Ele ainda não sabia o que ele queria da vida, então ele não queria que o Damien ultrapassasse o limite, não queria que eles tivessem relações e essas coisas. Então ele deixou isso bem claro pro Damien. Então o Damien acabou concordando, né, com essas condições do Anthony e naquela noite eles se encontraram. Até aí tudo normal, né? Nada demais. Só que aí mais tarde, naquela mesma noite, às 2h30 da madrugada, um funcionário de um restaurante levou um grande susto quando um homem entrou pela porta do estabelecimento vestido uma túnica branca e chinelos completamente cobertos daquele líquido vermelho que eu não posso ficar falando o nome aqui. Então, assim, esse homem que entrou parecia que estava apavorado. Esse carinha estranho, né, era o Anthony, então ele foi em direção ao balcão onde o funcionário estava e pediu, pelo amor de Deus, para ele ligar para a polícia. E aí lá mesmo pro funcionário ele confessou o que tinha feito e aí ele disse que tinha tirado a vida, né, do seu companheiro porque o companheiro dele tentou violentar ele e aí ele acabou tomando essa decisão assim e não se lembra de nada e que precisa da polícia. Quando a polícia chegou no local, eles prenderam o Anthony que estava lá no apartamento esperando por eles. Então a polícia resolveu ir no apartamento e quando eles chegam lá eles encontram uma cena terrível e tenebrosa. Eu não posso nem ficar especificando muito, né, gente, porque vocês sabem como é que é as coisas aqui. Mas, né, a casa estava completamente manchada de vermelho, vocês sabem por quê. O Damien, né, de 33 anos, estava deitado no chão do quarto, já estava sem vida, gente, e completamente, assim, acabado, não dava nem pra reconhecer, digamos assim. Além disso ser já horrível, o que era ainda pior é que tinha partes dele espalhadas por toda a casa. E, inclusive dentro de uma panela no fogão que tinha ervas e azeite de oliva. Enfim, né, o Damien foi levado para fazer a autópsia e o resultado foi que ele foi atacado e não esperava por isso, ou seja, ele estava totalmente desprevenido. E como eu falei para vocês, o estado dele era horrível, né, fisicamente, e aí no corpo dele também tinha um cartão de crédito que foi colocado lá pelo Anthony. A polícia nunca descobriu o porquê, né, desse cartão de crédito, mas eles acreditam que tem um simbolismo por trás disso tudo. A polícia deixou claro que não havia sinais de luta corporal, deixando então a versão do Anthony contraditória, porque o que o Anthony alegou foi que ele tirou a vida do rapaz por legítima defesa, né, porque ele tentou abusar dele, ele não queria, então ele acabou, na hora do desespero, fazendo tudo isso. Só que, como a autópsia disse que o Anthony, o Damien foi pego desprevenido, como é que aconteceu essa luta corporal se não teve sinais de luta corporal? Então, era meio estranho, era contraditório. Os exames também revelaram que eles não tiveram, né, nenhum tipo de relação íntima. Na cozinha do Anthony, a polícia encontrou uma refeição meio cozida e meio comida do lado de uma tábua de cortar carne. Esses pedaços foram enviados para teste, sim, era o Damien. Outro pedaço menor foi encontrado num cesto de lixo e aí eles tiraram a conclusão de que o Damien, né, fez, provou, não gostou e cuspiu no lixo. A polícia relatou também que logo que eles entraram no apartamento, eles sentiram um cheiro muito forte vindo de lá, mas não era um cheiro ruim, era um cheiro como se alguém tivesse feito carne de porco.
Até hoje, o Anthony afirma que não lembra de ter atacado o Damian, ele só lembra de ter acordado e aquela cena toda já ter acontecido. E aí ele foi pedir ajuda, só isso que ele fala sempre. Como a única testemunha ocular, que era o Anthony, disse que não se lembra do que aconteceu, a polícia, teorizou muitas coisas e eles usaram para montar, toda essa cronologia, principalmente as mensagens de texto que os dois rapazes trocavam, antes de acontecer tudo isso. Então, segundo a polícia, os dois se encontraram, jantaram uma refeição com peixe, que era a especialidade do Anthony no restaurante que trabalhava. Depois tomaram alguns drinks e subiram para o quarto do Anthony. Lá eles assistiram Brokeback Mountain e deixando claro que os dois já estavam bêbados a essa altura. E o que eu falei pra vocês, que o Anthony se descontrolava quando bebia. Então o Anthony dormiu e quando acordou, Damian estava tentando ter relações com eles. Tentando assim, não o ato em si, mas tipo tirando a roupa e tal, já se preparando pro que queria fazer. Não significa que de fato ele tenha feito, já como eu falei pra vocês, os exames, constaram que não houve. Então, Anthony se sentiu traído vendo isso. Por quê? Porque ele deixou bem claro pro Damian, quase a noite toda, que não era para ele passar dos limites e ele concordou para eles irem com calma. Então ele disse que se sentiu traído e perdeu totalmente o controle. Então Anthony teve, um ataque de fúria cega, segundo ele. E aí pode ser que seu cérebro bloqueou toda essa memória, que ele não tinha consciência do que estava fazendo. A polícia duvidou que o Anthony ele tivesse nesse estado de transe, que ele falava, e eles acham que ele estava completamente ciente dos seus atos. Se essa história fosse verdadeira, que o Anthony foi realmente violentado pelo Damian, pode ser, especialistas dizem, que esse transe aconteça, que o cérebro dele age inconscientemente, já que quando o Anthony era adolescente, ele acabou também, sendo abusado por uma pessoa, então pode ter desbloqueado uma memória ruim nele. Porém, como eu falei, não houve esse ato. Além do mais, durante o julgamento dele, uma psiquiatra, confirmou que o Anthony não tinha sequer qualquer problema mental, tanto pelas conversas que eles tiveram antes, como na hora do julgamento ela disse que ele era uma pessoa completamente ciente dos seus atos. Ele foi condenado à prisão perpétua com uma pena mínima de 30 anos de prisão. Então ele tá preso até hoje, gente, não tenho mais informações sobre nada, então esse foi o caso. É um caso que eu conheço há muito, muito tempo e eu sempre quis trazer ele aqui pra vocês. E é isso, gente, me fala o que você achou, comenta bastante, mostra pra todo mundo e eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis!